Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Estamos aqui mais uma vez e hoje a gente vai falar do contrato de mandato. Essa entrevista era para ocorrer de forma presencial, mas devido à pandemia a gente vai fazer ela à distância mesmo. O contrato de mandato é um tema muito relevante para o direito civil, principalmente para quem está se graduando em direito, e hoje a gente vai tirar algumas dúvidas e esclarecer algumas coisas sobre ele. E para começar, o que seria um contrato de mandato? Contrato de mandato vem da palavra manu datum, que significava ali o aperto de mão entre as partes, na qual elas firmavam uma relação de confiança e simbolizavam que estavam aceitando o encargo. Sendo assim, quando uma pessoa firma um contrato de mandato, ela está dizendo que a outra pessoa tem poderes para representá-la em um ou mais atos da vida. Então, por exemplo, quando eu vou lá e outorgo um poder a você, você vai me representar em um ato como se fosse eu. Então é isso o contrato de mandato. É outorgar poderes a outrem, a um terceiro, de modo que esse terceiro me represente como se fosse eu. E quem são as partes desse contrato? O contrato de mandato, ele ocorre no momento em que alguém nomeia outrem para responder em seu nome. Essas partes, elas serão chamadas de mandante e mandatário. O mandante será quem concede os poderes a essa outra pessoa. E o mandatário será quem recebe esses poderes para agir em nome desse mandante. A lei diz que esse mandatário ele deverá agir com as diligências normais que se espera de uma pessoa, ou seja, com a boa fé, com decoro, porque no momento em que ele está exercendo esse mandato, que ele está praticando esses atos, quem será responsável será o mandante. Quais são as características do contrato de mandato? E aqui vai algumas características do contrato de mandato. Ele é personalíssimo, ou seja, apenas o mandatário que pode executar a função a quem ele foi dada. Então, ele não pode, por exemplo, se eu outorguei um poder a você para me representar, você não pode mandar João, Maria, Carlos no seu lugar, é apenas você. Além disso, ele é um contrato consensual, ou seja, ele se aperfeiçoa ali no consentimento entre as partes. Ele também é não solene, porque ele admite ali a forma verbal e a aceitação tácita. Outra coisa também é que, em regra, ele é unilateral, porque apenas o mandatário teria ali o encargo, teria ali uma obrigação, né? Então, a contraprestação, que seria o quê? Só ele teria que representar, o outro não teria nada. Mas num contrato, por exemplo, firmado com um advogado, o mandante vai pagar o advogado para o representar. Nesse caso, é um contrato bilateral. Por quê? O advogado está me representando mediante um pagamento. Além disso, em regra, ele é um contrato gratuito, mas quando eu firmo um contrato com o corretor, com o advogado, ele se torna oneroso, justamente por isso, porque eu estou pagando a pessoa para me representar, tá? Além disso, ele é um contrato preparatório, ou seja, ele prepara ali os próximos atos subsequentes, então ele permite que o mandatário me represente em atos subsequentes, mesmo que não estejam convencionados no contrato. E qual que é o instrumento do contrato de mandato? De acordo com o artigo 653, a procuração é o instrumento do mandato, de modo em que o mandante será representado pelo mandatário. Um bom exemplo é a procuração no âmbito jurídico, a qual é a autorização que o cliente dá a seu advogado para que o represente e pratique todos os atos dentro do processo. Quando e em que circunstâncias o contrato de mandato será extinto? O contrato de mandato será extinto pela revogação ou renúncia, pela morte ou interdição de uma das partes, pela mudança de estado de modo que o mandatário não consiga exercer os poderes ou o mandante não consiga outorgar esses poderes, ou também pela conclusão ou término do prazo do contrato. Quais serão as obrigações do mandatário? Quem poderá outorgar a procuração? Quem pode outorgar uma procuração, quem pode ser mandante, são todas as pessoas capazes. No caso de relativamente ou absolutamente incapazes, devem estar assistidos ou representados. Quais são os requisitos da procuração? O contrato de mandato pode se apresentar tanto na forma verbal como na forma escrita.
O mais comum é a forma escrita por meio da procuração. A procuração deve conter a data, o local de onde ela foi feita, a qualificação do mandante e do mandatário, e também os poderes, as designações de poderes do mandatário, tá? Normalmente, essa procuração é um instrumento particular, mas a lei pode prescrever como um instrumento público, como é o caso da compra e venda de um imóvel com valor superior ao da taxa legal. Mandato e mandado são sinônimos? Não, mandato é uma procuração ou delegação em que uma pessoa dá para outra o poder de realizar ações por meio do seu nome. Já o mandado é uma ordem administrativa ou judicial. E esse contrato pode ser revogado? Sim, pode ser revogado pelo mandante, o qual retira do mandatário o poder de o representar. É renunciado pelo mandatário, o qual não representará mais o mandante, mas tem alguns casos que ele não é revogado. Quais são as hipóteses que o mandato torna-se irrevogável? O contrato de mandato não pode ser revogado nas seguintes hipóteses. Se ele apresenta uma cláusula de revogabilidade, nesse caso, se o mandante fizer uma revogação, ele terá que arcar com as perdas e danos. Outra hipótese é se ele apresenta uma cláusula em causa própria. Nesse caso, a outorga de poderes é feita exclusivamente no interesse do mandatário e é utilizada para alienação de bens. Outro fato é se ele é um contrato acessório, então ele ali está dependente de outro contrato. E se ele é vinculado a negócios já entabulados e que precisam ser confirmados. O contrato de mandato, ele tem essa necessidade ou essa exigência que precisa ser aceito? Sim, o contrato deve ser aceito pelo mandatário para se aperfeiçoar, de forma tácita ou expressa. Sendo assim, encerramos por aqui nossa abordagem sobre o contrato de mandato. Tentamos trazer os principais tópicos dentro desse assunto. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida para ninguém. Como dito anteriormente, é um tema muito relevante para quem está se graduando em Direito. Também é muito relevante para quem estuda para a OAB ou estuda para concurso. É um tema recorrente em prova. Então, espero que tenha ficado esclarecido todas as dúvidas. E até a próxima!